Descobri que minha mãe e minha irmã editaram centenas de fotos de família para me remover. Quando confrontei, me chamaram de louca. Meu nome é Helena, e eu tinha 27 anos na última vez que pisei na casa dos meus pais. Era uma tarde de sábado em março, daquelas em que o sol bate forte demais e o ar parece grudar na pele. Eu tinha dirigido quase 4 horas desde a capital, onde moro sozinha num apartamento pequeno mas que é meu, trabalhando como designer gráfica freelancer. A viagem foi silenciosa. Não coloquei música, não liguei o rádio. Só eu, o barulho do motor e aquele nó no estômago que sempre aparecia quando eu pensava em voltar para casa. Não era exatamente que eu fosse distante da minha família. Pelo menos não oficialmente. A gente se falava. Trocava mensagens nos aniversários. Eu aparecia no Natal, às vezes. Mas sempre tinha essa sensação estranha, como se eu estivesse ali de favor, como se minha presença fosse tolerada, não desejada. Como se eu fosse uma peça que não encaixava direito no quebra-cabeça perfeito que meus pais tentavam montar. Minha irmã mais velha, Isabela, sempre foi a estrela da família. 5 anos mais velha que eu, formada em medicina, casada com um dentista bem-sucedido, 2 filhos lindos que pareciam saídos de comercial de margarina. Ela morava a literalmente 10 minutos da casa dos meus pais. Almoçava lá todo domingo. Levava as crianças para dormir lá nas sextas. Era a filha perfeita. A que deu certo. Eu fui a que saiu de casa assim que conseguiu juntar dinheiro suficiente para o depósito de um aluguel. A que escolheu uma carreira instável. A que namora aqui e ali mas nunca trouxe ninguém sério para conhecer a família. A que mora longe. A ovelha. Não negra, mas cinza. Meio apagada. Meio esquecida. Minha mãe tinha ligado na terça-feira anterior. A voz dela estava estranhamente doce, quase casual demais. Helena, querida, por que você não vem almoçar com a gente no sábado? Faz tanto tempo. Eu deveria ter desconfiado. Essa doçura artificial sempre vinha antes de alguma coisa. Mas eu disse que sim. Talvez por culpa. Talvez por esperança idiota de que as coisas pudessem ser diferentes. Quando estacionei na frente da casa, tudo parecia exatamente igual. A pintura bege meio desbotada, as plantas que minha mãe insistia em cultivar na varanda, o portão de ferro que rangia do mesmo jeito há 20 anos. Respirei fundo antes de tocar a campainha. Minha mãe abriu a porta com aquele sorriso apertado que ela reserva para visitas. Me abraçou rapidamente, mais protocolar do que afetuoso. Você está diferente, foi a primeira coisa que ela disse. Emagreceu? Ou engordou? Não sei. Está comendo direito? Nem um oi. Nem um que bom te ver. Direto para a crítica disfarçada de preocupação. Entrei na sala. Meu pai estava sentado na poltrona, olhos grudados no celular. Ele levantou a mão num aceno vago, sem tirar os olhos da tela. Oi, filha, murmurou. A mesa já estava posta. Prataria que só sai em ocasiões especiais. Guardanapos de tecido dobrados em formato de flor. Minha mãe tinha claramente se esforçado. Ou melhor, tinha pedido para a empregada se esforçar. A Isabela já vem chegando, minha mãe anunciou, ajeitando uma travessa. Ela trouxe sobremesa. Claro que trouxe. 15 minutos depois, minha irmã entrou como se estivesse desfilando. Cabelo perfeitamente escovado, roupa cara mais casual, aquele ar de quem tem a vida completamente sob controle. Os filhos vieram atrás, gritando e correndo, e de repente a casa inteira se encheu de vida. Meu pai largou o celular. Minha mãe começou a rir. Todo mundo se iluminou. Eu continuei ali parada perto da janela, segurando um copo de suco que ninguém tinha me oferecido. Eu mesma peguei na cozinha. O almoço foi exatamente como eu esperava. Isabela falou sobre a reforma da casa nova, sobre a escola particular caríssima dos filhos, sobre a viagem para Disney que estavam planejando. Minha mãe pendia cada palavra como se fosse ouro. Meu pai dava risadinhas nos momentos certos. Quando perguntaram sobre mim, foi rápido. E você, Helena, como vão os trabalhinhos? Trabalhinhos. Vão bem, respondi, mastigando devagar. Fechei um contrato grande com uma empresa de tecnologia. Vai me dar estabilidade por uns 6 meses. Ah, que bom, minha mãe disse, já olhando para Isabela de novo. Querida, você não contou sobre aquele jantar beneficente que vocês organizaram. E assim a conversa voltou para minha irmã, como sempre. Foi depois do almoço, quando eu me levantei para pegar mais água na cozinha, que eu vi a parede da sala de estar. Aquela parede que desde sempre foi coberta de fotos de família. Retratos emoldurados de todos os tamanhos. Viagens, aniversários, formaturas, casamentos. Nossa história visual. Nossas memórias. Só que alguma coisa estava errada. Eu me aproximei devagar com o copo na mão, sentindo um arrepio subir pela espinha.
As fotos estavam todas lá. A viagem para a praia em 2005. O aniversário de 15 anos da Isabela. O Natal de 2010. A formatura da minha irmã. Mas eu não estava em nenhuma delas. Literalmente nenhuma. Na foto da praia, onde eu lembrava perfeitamente de estar usando um biquíni rosa pink horrível que eu odiava, só apareciam meus pais e Isabela. O espaço ao meu lado estava vazio, mas o enquadramento estava estranho, meio torto, como se alguém tivesse cortado um pedaço. No Natal de 2010, eu tinha ganhado aquele suéter vermelho feio que minha avó tricotou. Eu estava na foto original, sentada no chão perto da árvore. Agora, nessa versão pendurada na parede, só havia um espaço vazio no tapete. As sombras não batiam. A iluminação estava estranha. Meu coração começou a bater mais rápido. Passei para a próxima foto. Minha formatura do ensino médio. Eu lembrava dessa foto. Meu pai tinha insistido em tirar uma na frente da escola, todos nós juntos. Eu estava no meio, de beca, segurando o canudo. Nessa versão, só meus pais e Isabela apareciam. De pé, na frente do portão da escola. Mas a foto estava estranhamente vazia no centro. E pior, dava para ver o braço do meu pai estendido, como se estivesse em volta de alguém. Só que esse alguém não existia mais. Senti minha garganta fechar. Mãe, chamei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. O que aconteceu com as fotos? Ela apareceu da cozinha, secando as mãos num pano de prato. HM? As fotos. Da parede. Elas estão diferentes. Ela olhou para a parede, depois para mim, com uma expressão quase entediada. A Isabela ajeitou umas coisas. Ficou melhor, né? Mais clean. Mais clean? Repeti, sentindo um gosto amargo na boca. Mãe, eu não estou em nenhuma delas. Ela deu de ombros. Bom, você quase nunca estava disponível mesmo para essas coisas, Helena. E fica mais harmonioso assim. Isabela tem um olho muito bom para essas coisas de design. Você que trabalha com isso devia entender. Ela disse isso. Assim, tranquilamente. Como se estivesse comentando sobre a cor de uma parede. Eu não fui cortada por acidente. Não foi um erro de impressão. Elas tinham me apagado. Propositalmente. E acharam que estava melhor assim. Vocês editaram as fotos? Perguntei, ainda tentando processar. Não fica dramática, Helena, minha mãe suspirou voltando para a cozinha. São só fotos. Só fotos. Fiquei ali parada, olhando para aquela parede. Para aquela versão da minha família onde eu simplesmente não existia. Onde cada memória tinha sido retocada, ajustada, melhorada pela minha ausência. Isabela apareceu na sala, segurando um dos filhos no colo. Viu onde eu estava olhando e deu um sorrisinho satisfeito. Ficou bom, né? Eu refiz várias no Photoshop. Algumas estavam com a composição muito bagunçada. Bagunçada, repeti num sussurro. Sabe como é. Menos é mais. Ela deu de ombros e saiu, como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo. Eu não consegui ficar mais um minuto naquela casa. Peguei minha bolsa, murmurei alguma desculpa sobre ter que voltar cedo e saí. Minha mãe nem tentou me convencer a ficar. Só disse já, com uma sobrancelha levantada e voltou para a cozinha. Entrei no carro e dirigi. Dirigi sem parar, sem pensar, com as mãos apertadas no volante e os olhos queimando. Só quando estava a uns 50 quilômetros de distância é que parei num posto de gasolina e finalmente deixei as lágrimas caírem. Elas não só me esqueceram. Elas me apagaram. Literalmente. E acharam que ficou melhor assim. Nos dias seguintes, eu não consegui fazer nada direito. Sentava na frente do computador para trabalhar, mas ficava só olhando para a tela em branco. Pegava o celular, scrollava sem ver nada. Tomava banho e ficava parada debaixo do chuveiro até a água esfriar. Eu não contei para ninguém o que tinha acontecido. Como é que você explica uma coisa dessas? Minha família me photoshopou para fora das fotos de família porque acham que fica mais bonito sem mim. Parece loucura. Parece coisa de quem está surtando. Mas eu não estava surtando. Eu tinha visto. Com meus próprios olhos. Comecei a procurar as fotos originais. Abri meu HD externo, aquele que eu guardo desde a faculdade com todos os arquivos antigos. Vasculhei pastas e mais pastas. Família 2005, Natal 2010, formatura. E lá estavam elas. As versões reais. As fotos onde eu existia. Eu na praia, magrinha demais, de biquíni rosa, fazendo cara de brava porque não queria estar ali. Eu no Natal, sentada no chão, segurando uma caneca de chocolate quente, com aquele suéter vermelho ridículo. Eu na formatura, no meio da família, sorrindo de orelha a orelha porque finalmente tinha terminado o ensino médio. Eu estava lá. Eu sempre estive lá. Salvei todas as fotos numa pasta separada. Imprimi algumas.
Colei na parede do meu quarto, como se precisasse me provar que eu não tinha inventado minha própria existência. Uma semana depois, recebi uma mensagem no grupo da família. Era minha mãe. Meninas, estou organizando um almoço de Páscoa. Isabela, você pode trazer a sobremesa? Helena, se você quiser vir, avisa com antecedência para eu saber quantos pratos preparar. Se você quiser vir, como se fosse opcional. Como se fosse um favor que eles estavam me fazendo. Isabela respondeu em segundos. Claro, mãe. Vou levar aquele pavê que todo mundo ama, coração vermelho. Eu fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Meus dedos pairavam sobre o teclado. Parte de mim queria responder. Queria perguntar. Por que vocês fizeram aquilo? Por que me apagaram? Mas eu sabia que não adiantaria. Elas iam dizer que eu estava exagerando. Que era só estética. Que eu sempre fui sensível demais. Deixei no vácuo. Alguns dias depois, minha prima Júlia me ligou. A gente sempre foi próxima quando éramos crianças, mas depois que ela se casou e se mudou para o interior, a gente meio que se afastou. Conversas rápidas no aniversário, curtidas no Instagram, só isso. Helena, faz tanto tempo. Como você está? Conversamos amenidades por alguns minutos. Ela falou sobre o filho pequeno, sobre a vida na cidade do interior. Então, de repente, a voz dela mudou de tom. Olha, eu queria te perguntar uma coisa. Pode parecer estranho, mas... Você estava naquela viagem da praia em 2005? Meu coração disparou. Estava. Por quê? É que... Sua mãe me mandou umas fotos antigas por e-mail, sabe? Ela está digitalizando os álbuns antigos para fazer um livro de memórias da família. E eu jurava que você estava em várias dessas fotos, mas... Não aparece. Fechei os olhos. Respirei fundo. Você tem certeza que eu estava lá? Perguntei, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Tenho. A gente brincou de fazer castelo de areia. Você me ajudou a construir aquele castelo enorme com fosso e tudo. A gente tirou foto. Eu lembro. Você, ainda tem essa foto? Não sei. Deixa eu procurar. Acho que tenho num álbum velho aqui em casa. Ela ficou em silêncio por um momento então. Helena, aconteceu alguma coisa? Você brigou com sua mãe? Não, respondi. Não briguei. Mas acho que elas querem fingir que eu não existo. Júlia ficou quieta. Muito quieta. Então, com a voz baixa. Isso é muito doido, Helena. Muito mesmo. Eu sei. Vou procurar as fotos e te mando, ok? Qualquer coisa que eu achar que você está, eu te mando. Obrigada, Ju. Quando desliguei, senti um misto de alívio e terror. Alívio porque pelo menos alguém lembrava que eu existia. Terror porque percebi que isso não estava acontecendo só na casa dos meus pais. As fotos editadas estavam sendo distribuídas. Compartilhadas. Substituindo as originais. Elas não estavam apenas me apagando do presente. Estavam me apagando do passado. 2 dias depois, Júlia me mandou um arquivo. Era uma foto digitalizada, meio amarelada, tirada com uma daquelas câmeras descartáveis. Eu e ela na praia, cobertas de areia, ao lado de um castelo torto mas cheio de orgulho. Eu estava rindo. Devia ter uns 10 anos. Achei, ela escreveu. Essa aqui eu tenho certeza que está intacta. Está no meu álbum desde 2005. Ninguém mexeu. Salvei a foto imediatamente. Mais uma prova. Mais uma evidência de que eu não era uma alucinação coletiva. Comecei a investigar mais a fundo. Entrei no Facebook da minha mãe. No da Isabela. Fui olhando, foto por foto, postagem por postagem. E lá estava. Sutil, mas consistente. Uma foto do meu aniversário de 18 anos que minha mãe tinha postado 3 anos atrás com a legenda "Que dia especial". Na versão que ela postou só apareciam ela, meu pai e Isabela em volta de um bolo. Mas eu lembrava dessa foto. Eu estava bem ali no meio, apagando as velhinhas. Fui no Instagram da Isabela. Ela tinha postado uma hashtag TBT de uma viagem que fizemos para Campos do Jordão em 2012. Família reunida nas montanhas Coração Vermelho, na foto só ela, o marido, que nem era marido ainda na época, e nossos pais. Mas eu estava nessa viagem. Eu dirigi metade do caminho porque meu pai estava com dor nas costas. Desci mais no feed. Mais fotos. Mais edições. Até que encontrei uma que me fez congelar. Era da festa de casamento da Isabela. Um post de 2 anos atrás comemorando o aniversário de casamento. Melhor dia da minha vida, rodeada de quem eu amo. Na foto, Isabela estava de vestido branco ao lado do marido. Em volta deles, as madrinhas e padrinhos. Todos sorridentes. Todos perfeitamente alinhados. Mas eu tinha sido madrinha. Eu lembrava. Eu tinha usado um vestido azul marinho horrível que Isabela escolheu. Eu estava nessa foto.
Só que agora, no lugar onde eu deveria estar, havia uma das amigas dela da faculdade. Uma garota que eu sabia que nem estava no casamento. Ela tinha estado viajando, mandou um presente pelos correios. Elas não só tinham me removido, tinham me substituído. Senti meu estômago revirar. Corri para o banheiro e vomitei. Quando voltei, me sentei no chão da sala de costas contra a parede, e finalmente deixei a verdade me atingir em cheio. Isso não era descuido. Não era apenas uma ou duas fotos. Era sistemático. Era intencional. Minha família estava me apagando da história, das memórias, da narrativa que eles contavam sobre si mesmos. E a parte mais dolorosa, ninguém estava questionando. Ninguém estava perguntando: ei, cadê a Helena? Ninguém sentia minha falta. Peguei o celular e abri a conversa com minha mãe. Digitei e apaguei. Digitei e apaguei. Finalmente mandei: mãe, por que você está editando as fotos para tirar eu? 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Apareceram de novo. Finalmente a resposta: não sei do que você está falando, Helena. Você está bem? Está dormindo direito? Soltei uma risada seca. Claro, ia jogar a culpa em mim. Ia fazer parecer que eu estava louca. As fotos da parede. As que você mandou para a Júlia. As do Facebook. Eu não estou em nenhuma. Demorou mais tempo para ela responder dessa vez. Helena, você sempre foi muito sensível. Nem todas as fotos precisam ter todo mundo. Às vezes a gente escolhe as que ficaram melhores. Não leva para o pessoal. Como eu não vou levar para o pessoal se a pessoa que foi tirada sou eu? Ela demorou horas para responder. Quando finalmente respondeu foi apenas: acho melhor você procurar ajuda, querida. Isso não é normal. Bloqueei o número dela. Bloqueei o da Isabela também. Fiquei 3 dias sem sair de casa. 3 dias comendo mal, dormindo pior, entrando num loop de raiva, tristeza e confusão. Até que na madrugada do 3º dia, uma notificação apareceu no meu celular. Era a Júlia. Ela tinha me marcado num grupo do WhatsApp chamado Memórias da Família. Quando abri, vi que tinha umas 15 pessoas lá. Primas, primos, tios, tias. Parentes que eu via uma vez por ano, se muito. E Júlia tinha enviado uma mensagem. Gente, alguém mais reparou que algumas fotos antigas que a tia Laura, minha mãe, está mandando estão estranhas? Tipo, editadas. Meu coração acelerou. Alguns segundos depois, minha prima Renata respondeu: editadas como? Júlia mandou 2 fotos. Side by side. Uma original, do álbum dela. Outra, a versão editada que minha mãe tinha mandado. Na original, eu estava lá. Na editada, eu tinha sumido. A Helena estava nessa foto. Eu lembro. Renata respondeu: caraca, é verdade. Meu tio Ricardo entrou na conversa. Espera, isso é sério? Por que alguém faria isso? E assim começou. Uma por uma, as pessoas foram checando suas próprias fotos, seus próprios álbuns, e foram encontrando discrepâncias, edições, ausências. Eu li tudo em silêncio, sem participar. Parte de mim queria gritar, eu falei, mas outra parte ainda estava chocada demais para reagir. Até que meu tio Fernando, irmão do meu pai, mandou uma mensagem que mudou tudo. Acabei de ligar para o Jorge, meu pai. Ele desconversou. Mas a Laura, minha mãe, pegou o telefone e disse que foi ideia da Isabela limpar as fotos, que ia ficar mais apresentável para o livro de memórias. Limpar, como se eu fosse sujeira. O grupo explodiu. Mensagens começaram a aparecer uma atrás da outra, tão rápido que eu mal conseguia acompanhar. Renata, limpar? Que absurdo é esse? Tio Ricardo, apresentável? A Helena é parte da família, pelo amor de Deus. Prima Camila, gente, isso é muito bizarro. Tipo nível psicopatia. Júlia, eu não acredito que a tia Laura falou isso na cara dura. Tio Fernando, ela falou. E ainda disse que a Helena que está exagerando, que sempre foi dramática. Meu primo Lucas, que eu mal conhecia, mandou: não conheço muito a Helena, mas isso tá errado pra caralho. Desculpa o palavrão, mas tá. Fiquei olhando para a tela do celular, as lágrimas embaçando minha visão. Não eram lágrimas de tristeza. Era alívio. Alívio de saber que eu não estava louca. Que outras pessoas também achavam aquilo absurdo. Júlia me marcou. @Helena, você tá aí? Tá vendo isso? Minha mão tremeu quando comecei a digitar. Estou vendo. Obrigada, gente. Sério, eu achei que estava pirando. As respostas vieram imediatamente. Renata, você não tá pirando, amor. Isso é abuso. Tio Ricardo, Helena, se você precisar de qualquer coisa pode contar comigo. Camila, a gente tá aqui. Isso não vai ficar assim. Mas antes que eu pudesse responder, uma nova pessoa entrou no grupo. Isabela. Meu estômago virou.
Isabela, gente, que absurdo é esse? A Helena tá espalhando mentiras sobre a gente? Júlia, mentiras. Isabela, eu tenho as fotos originais. Eu sei que vocês editaram. Isabela, não é edição. É curadoria. A gente tá fazendo um livro bonito para a vovó. Não dá para colocar todas as fotos. A Helena não participava de metade das coisas mesmo, sempre foi distante. A gente só organizou as memórias de um jeito mais coeso. Renata, coeso? Você literalmente apagou sua irmã das fotos. Isabela, olha, eu não vou ficar aqui me defendendo. Quem conhece a Helena sabe como ela é. Sempre fazendo tempestade em copo d'água. Sempre querendo atenção. A gente tentou incluir ela, mas ela sempre se afasta. E agora tá fazendo esse showzinho porque a gente não colocou ela no centro de tudo como ela quer. Senti o sangue ferver. Digitei rápido com raiva. Showzinho? Showzinho, Isabela? Vocês me apagaram de todas as fotos da casa. De todas que vocês mandam para as pessoas. Vocês me photoshoparam para fora da minha própria vida e agora eu sou a dramática? Isabela, você sempre foi. 3 palavras. Simples assim. Como se isso explicasse tudo. Tio Fernando, Isabela, isso não tá certo. Não importa se vocês têm diferenças. Apagar alguém da história da família é doentio. Isabela, tio, com todo respeito, você não sabe metade do que a gente passa com ela. A Helena sempre foi problemática. Sempre criando caso. A gente só quis ter paz. Júlia, problemática. Ela mal aparece, Isabela. Como ela pode ser problemática se nem está perto de vocês? Isabela não respondeu mais. Mas minha mãe entrou no grupo. Mãe, isso já foi longe demais. Helena, você está envergonhando a família. Lavar roupa suja na frente de todo mundo. Eu não criei você assim. Eu ri. Uma risada amarga quebrada. Digitei com as mãos tremendo. Você não me criou, mãe. Você me tolerou. E agora está tentando fingir que eu nunca existiu. Mas eu existi. Eu estive em todas aquelas viagens. Em todos aqueles natais. Em todas aquelas festas. E você sabe disso. Mãe, chega. Eu não vou alimentar esse surto. Quando você se acalmar, a gente conversa. E ela saiu do grupo. Isabela também. O silêncio que ficou foi pesado. Depois de uns segundos, Júlia mandou. Helena, você está bem? Não sei, digitei. Mas obrigada. Por acreditarem em mim. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei rolando na cama pensando em tudo. Nas palavras da minha mãe. Na frieza da Isabela. Na forma como elas reviraram a situação para me fazer parecer a vilã. Mas também pensei nas outras pessoas. Nos meus primos. Nos tios que me defenderam. Nas pessoas que acreditaram em mim quando eu mesma estava começando a duvidar da minha própria sanidade. Pela primeira vez em semanas, senti uma pontinha de algo que não era desespero. Era raiva. Uma raiva limpa, focada. Elas queriam me apagar? Então eu ia fazer o oposto. Ia me tornar impossível de ignorar. Na manhã seguinte, acordei com várias mensagens. Júlia tinha enviado mais fotos que ela achou nos álbuns dela. Renata mandou algumas que ela tinha salvas no celular. Até meu tio Fernando digitalizou umas fotos antigas que ele tinha em casa. Todas elas comigo. Todas elas provando que eu tinha estado ali. Que eu era parte daquilo. Comecei a organizar tudo numa pasta. Criei subpastas por ano. Por evento. Separei as originais das editadas. Fiz comparações lado a lado. Quanto mais eu olhava, mais eu encontrava. Uma foto de um churrasco em 2008 onde eu estava segurando meu primo bebê, substituída por uma versão onde Isabela segurava ele. Uma foto da formatura da Isabela onde eu estava em pé ao lado dela, editada para parecer que minha mãe estava naquela posição. Uma foto de aniversário da minha avó onde eu tinha levado o bolo, e na versão nova, o bolo simplesmente aparecia na mesa sem ninguém segurando. O enquadramento torto e estranho. Não era só exclusão, era revisão. Elas estavam literalmente reescrevendo a história da família. Meu celular tocou. Era a Júlia. Oi, atendi. Helena, eu tava pensando. Você tem rede social, né? Instagram, essas coisas. Tenho, mas eu uso mais para trabalho. Posto meus designs, essas coisas. Você já pensou em, sei lá, expor isso? Não de forma briguenta, sabe? Mas tipo, contar sua história? Mostrar as fotos? Fiquei quieta. Não sei, Ju. Isso não ia piorar tudo? Piorar como? Elas já te apagaram. Já te chamaram de louca. Já viraram a família contra você. O que tem de pior? Ela tinha razão. Pensa bem, ela continuou. Quantas pessoas existem por aí passando pela mesma coisa? Sendo apagadas e ignoradas, tratadas como se fossem o problema? Sua história pode ajudar alguém.
Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede do meu quarto, onde eu tinha colado algumas das fotos impressas. Meu rosto olhando de volta para mim em cada uma delas. Prova de que eu existia. Abri o Instagram. Criei um post. Não coloquei foto nenhuma ainda. Só um texto. Longo, cru. Comecei assim. Meu nome é Helena. Eu tenho 27 anos. E minha família está me apagando da existência. Não de forma metafórica. De forma literal. Nos últimos meses descobri que minha mãe e minha irmã têm editado fotos antigas da nossa família. Photoshop. Recortes. Substituições. Removendo meu rosto. Meu corpo. Minha presença. De viagens. De festas. De casamentos. De natais. Como se eu nunca tivesse estado lá. Como se eu nunca tivesse existido. Continuei escrevendo. Contei sobre a visita à casa deles. Sobre a parede. Sobre as fotos que foram distribuídas para outros parentes. Sobre como, quando confrontei, fui chamada de dramática, de sensível, de problemática. Terminei com: eu não sei ainda o que vou fazer com isso, mas sei que não vou mais ficar quieta. Não vou mais aceitar ser tratada como um erro que precisa ser corrigido, como um borrão que precisa ser apagado. Eu existi, eu existo, e nenhuma ferramenta de edição vai mudar isso. Respirei fundo e postei. Nos primeiros minutos, nada aconteceu. Algumas curtidas de amigos. Um ou outro comentário de apoio. Então, de repente, começou. Compartilhamentos. Mensagens diretas. Pessoas que eu nem conhecia dizendo que tinham passado por coisas parecidas. Que se sentiam invisíveis nas próprias famílias. Que entendiam. Em 2 horas, o post tinha mais de 1.000 curtidas. Em 4 horas, 5.000. Pessoas começaram a marcar veículos de notícia. Páginas sobre saúde mental. Blogs sobre relações familiares tóxicas. Meu celular não parava de vibrar. E então recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô, Helena? A voz era feminina, jovem, profissional. Meu nome é Beatriz, sou produtora de um podcast sobre histórias reais. Vi seu post no Instagram. Você toparia conversar com a gente? Fiquei em silêncio por um segundo. Conversar. Como? Gravar um episódio. Contar sua história. Se você quiser, claro. Sem pressão. Mas acho que muita gente ia se identificar. Olhei para as fotos na parede. Para o meu reflexo no espelho ao lado. Eu topo, respondi. E foi assim que tudo começou a mudar. A gravação do podcast foi marcada para a semana seguinte. Beatriz me mandou uma lista de perguntas por e-mail, mas disse que a conversa seria natural, orgânica. Não precisa decorar nada, ela garantiu. Só seja honesta. Honesta. Eu podia fazer isso. Nos dias que antecederam a gravação, meu post no Instagram continuou crescendo. 10.000 curtidas. 15.000, 20.000. As mensagens diretas eram tantas que eu não conseguia responder todas. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de rejeição familiar, de invisibilidade, de gaslighting. Uma mulher me contou que os pais dela refizeram um álbum de casamento para tirar ela das fotos depois que ela se assumiu lésbica. Um homem disse que a família literalmente fingia que ele não existia nos encontros, viravam as costas quando ele falava. Uma garota de 19 anos disse que os pais substituíram as fotos dela pelas da irmã mais nova em todos os porta-retratos da casa. Eu não estava sozinha. Esse pensamento era reconfortante e devastador ao mesmo tempo. Mas também teve outro tipo de mensagem. Isabela me mandou um direct. Parabéns, Helena. Você conseguiu o que queria. Atenção. Espero que valha a pena destruir essa família. Não respondi. Minha mãe tentou me ligar. 7 vezes. Eu não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz. Helena, isso já passou dos limites. Você está expondo nossa família na internet como se fossemos monstros. Eu não sei o que deu em você, mas isso precisa parar. Agora. Está todo mundo falando da gente. Sua avó está arrasada. A Isabela está sendo atacada nas redes sociais. Isso é o que você queria? Destruir tudo? Ouvi a mensagem 3 vezes. E a cada vez, sentia menos culpa e mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Elas não estavam preocupadas comigo. Estavam preocupadas com a imagem delas. No dia da gravação, acordei cedo. Tomei um banho demorado, escolhi uma roupa confortável, calça jeans e uma blusa verde que eu gostava, e me olhei no espelho por um longo tempo. Você existe, falei para o meu reflexo. E você merece ser vista. A gravação seria online, por videochamada. Eu arrumei um cantinho da sala, coloquei uma luz melhor, testei o microfone 3 vezes. Quando Beatriz entrou na chamada, ela tinha um sorriso acolhedor e olhos gentis. Oi, Helena. Pronta?
Acho que sim. Ótimo. Lembra, não tem certo ou errado. Só conte sua história do jeito que você se sentir confortável. Ela apertou o botão de gravar. Então, Helena, vamos começar do começo. Quando foi a primeira vez que você sentiu que não era vista pela sua família? Respirei fundo e comecei a falar. Contei sobre a infância. Sobre como Isabela sempre foi a filha adorada e eu sempre fui a outra. Contei sobre os aniversários esquecidos, sobre as festas onde eu era convidada por obrigação, sobre o jeito como meus pais iluminavam quando Isabela entrava na sala e apagavam quando era eu. Contei sobre a visita à casa deles, sobre a parede, sobre as fotos. A voz da Beatriz era suave, encorajadora. E como você se sentiu quando viu isso? Como se eu tivesse deixado de existir, respondi, a voz falhando um pouco. Como se todos aqueles anos, todas aquelas memórias, não tivessem valido nada. Como se eu fosse tão insignificante que nem merecia estar nas fotos da minha própria vida. E quando você confrontou eles? Me chamaram de dramática. Disseram que era só estética, que estava mais bonito assim, como se eu fosse uma mancha, uma coisa feia que precisava ser removida. Falei por quase 2 horas. Sobre tudo. Sobre a descoberta das fotos editadas espalhadas pela família. Sobre o grupo de WhatsApp. Sobre as reações. Sobre como minha mãe e Isabela tentaram me fazer parecer louca. Quando terminamos, eu estava exausta, mas também mais leve. Como se tivesse colocado para fora um peso que eu carregava há anos. Você foi incrível, Beatriz disse. Sério. Obrigada por confiar na gente com essa história. Quando vai ao ar? Em 1 semana. Vou te mandar o link assim que publicar. Desliguei a chamada e fiquei sentada no silêncio da minha sala. Meu celular vibrou. Era a Júlia. E aí? Como foi? Intenso. Mas bom. Você é foda, sabia? Sorri. Obrigada por tudo, Ju. Sério. Sempre. A gente tá junto. Naquela semana tentei manter a rotina. Trabalhei. Respondi e-mails de clientes. Comi. Dormi. Mas tudo parecia estar em câmera lenta, como se eu estivesse esperando algo explodir. Minha mãe tentou me ligar mais algumas vezes. Mandou mensagens longas, dramáticas, se fazendo de vítima. Não consigo dormir pensando no que você está fazendo com essa família. Seu pai está doente de preocupação. A Isabela teve que sair das redes sociais por causa dos ataques. Isso é o que você queria? Eu não respondi. Isabela mandou outra mensagem. Você é uma cobra. Sempre foi. Espero que você esteja feliz. Bloqueei ela. Mas nem tudo foi ruim. Recebi mensagens de primos distantes, de pessoas que eu mal conhecia, dizendo que sempre acharam estranho o jeito como minha família me tratava, que sempre sentiram que tinha algo errado. Renata me ligou uma noite. Helena, acabei de discutir com minha mãe por causa de você. Meu estômago afundou. Desculpa, eu não queria. Não. Foi bom. Eu defendi você. Falei que o que a tia Laura e a Isabela fizeram foi abuso psicológico. Minha mãe ficou puta, disse que eu não devia me meter, mas eu falei que não ia ficar calada. E sabe de uma coisa? Me senti bem. Eu não sabia o que dizer. Obrigada, Renata. Você não precisa agradecer. Você só está falando a verdade. No dia em que o podcast foi ao ar, acordei com o coração acelerado. Beatriz tinha me avisado na noite anterior. Vai sair às 6 horas da manhã. Prepara-se. Às 6h05, meu celular explodiu. Notificações. Centenas delas. Milhares. O episódio tinha ido direto para o topo das paradas de podcasts da categoria Histórias Reais. As pessoas estavam compartilhando como loucas. Comentando. Reagindo. Li alguns comentários. Chorei ouvindo isso. Minha mãe fez a mesma coisa comigo. Que família psicopata. A Helena merece coisa melhor. Isso é gaslighting no nível mais cruel. Alguém precisa processar essa mãe e essa irmã. Fui no Instagram. Minha última postagem, a que eu tinha feito contando sobre as fotos, estava com mais de 100 mil curtidas agora. E tinha um comentário fixado. Da própria Beatriz. Ouçam o episódio completo da história da Helena no nosso podcast. Link na bio. Cliquei no link. Fui para a página do podcast. Mais de 50 mil plays em poucas horas. Eu estava viral. Sentei no sofá, atordoada, tentando processar tudo. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações, e-mails. E então, uma notificação diferente. Um e-mail de um endereço que eu não reconhecia. Assunto: proposta de livro. Abri com cautela. Prezada Helena, meu nome é Marcela Fontes, sou editora da Editora Horizonte. Ouvi seu episódio no podcast e fiquei profundamente tocada pela sua história.
Gostaria de conversar com você sobre a possibilidade de transformar sua experiência em um livro. Acredito que sua história pode ajudar muitas pessoas que passam por situações de abuso familiar e invisibilização. Se tiver interesse, adoraria marcar uma conversa. Atenciosamente. Marcela. Li o e-mail 3 vezes. Um livro. Elas queriam que eu escrevesse um livro. Minha primeira reação foi pensar, isso é loucura. Mas então pensei em todas as mensagens que recebi. Em todas as pessoas que disseram eu também. Em todas as histórias que ouvi de gente sendo apagada, silenciada, invisibilizada. Talvez não fosse loucura. Talvez fosse necessário. Respondi o e-mail. Marquei uma reunião. Mas antes que eu pudesse pensar muito sobre isso, meu celular tocou. Número desconhecido. De novo. Atendi. Alô, Helena? A voz era masculina hesitante. É o tio Fernando. Oi, tio. Eu ouvi o podcast. Sua mãe e Isabela não sabem que eu liguei, mas eu precisava falar com você. Esperei. Eu tinha que pedir desculpas. Por não ter feito nada antes. Por ter visto o jeito que elas tratavam você e não ter falado nada. Eu sempre soube que tinha algo errado, mas eu fui covarde. E sinto muito. Minha garganta apertou. Obrigada, tio. Você não merecia nada disso, Helena. Nada. E eu quero que você saiba que se você precisar de qualquer coisa pode contar comigo. De verdade. Quando desliguei, chorei. Não de tristeza. De alívio. De validação. Porque pela primeira vez na vida, eu não estava sendo tratada como problema. Eu estava sendo vista como a vítima. Como alguém que merecia defesa, apoio e justiça. Mas eu também sabia que isso estava longe de acabar. Porque minha mãe e Isabela não iam aceitar isso quietas. Elas não iam simplesmente deixar sua reputação ser destruída sem revidar. E eu estava certa. 2 dias depois, Isabela postou um longo texto no Facebook dela. 2 dias depois, Isabela postou um longo texto no Facebook dela. Júlia me mandou um print antes mesmo que eu visse. O texto começava assim. É com o coração partido que venho a público falar sobre uma situação extremamente dolorosa que nossa família está vivendo. Minha irmã mais nova, Helena, está passando por um momento delicado de saúde mental. Infelizmente, ela criou uma narrativa completamente distorcida sobre nossa família, acusando nossa mãe e eu de coisas terríveis que simplesmente não aconteceram. A verdade é que sempre amamos a Helena. Sempre tentamos incluí-la, ajudá-la, apoiá-la. Mas ela sempre foi uma pessoa difícil, que se afastou da família por escolha própria. E agora, vendo o sucesso e a felicidade que construímos, parece que ela não consegue lidar com isso de forma saudável. As fotos editadas que ela menciona são simplesmente parte de um projeto de memórias que estamos fazendo para nossa avó, onde selecionamos as melhores imagens. Nem todas as fotos de todos os eventos cabem em um álbum. Isso é normal. O que não é normal é transformar isso em uma conspiração bizarra. Peço a todos que orem pela Helena. Ela precisa de ajuda profissional, não de holofotes e validação de estranhos na internet que não conhecem a história completa. Nossa família está sofrendo muito com essas acusações falsas. Para quem está enviando mensagens de ódio para mim e para minha mãe, vocês não conhecem nossa dor. Estamos tentando ajudar minha irmã, mesmo ela nos atacando publicamente. O amor sempre vence. E vamos continuar amando a Helena, mesmo de longe, até que ela esteja pronta para aceitar ajuda. Pessoa com as mãos postas, coração partido. Li o texto inteiro sentindo meu sangue ferver. Ela tinha feito exatamente o que eu esperava. Me pintou como louca. Como alguém que precisava de ajuda psiquiátrica. Como se tudo fosse invenção da minha cabeça. Os comentários no post dela eram divididos. Algumas pessoas, principalmente amigas próximas dela, comentavam mensagens de apoio. Força, Isa. Você é uma irmã incrível. Que Deus cure o coração da Helena. Família é tudo. Ela vai perceber isso um dia. Mas tinha outros comentários também. Pessoas que tinham ouvido o podcast. Que tinham visto as provas. Interessante como você não mencionou as fotos lado a lado que a Helena mostrou. Gaslighting clássico. Chamar alguém de louco quando você é confrontado. Projeto de memórias. Você literalmente apagou sua irmã das fotos. Isabela estava apagando os comentários negativos o mais rápido possível. Mas eles continuavam aparecendo. Júlia me ligou imediatamente. Viu o que ela fez? Vi. Helena, você precisa responder. Não pode deixar ela controlar a narrativa assim. Eu sei. Mas se eu responder, vai virar uma guerra. E eu não sei se tenho energia para isso. Você não precisa ter energia. Você só precisa ter a verdade. E você tem. Ela estava certa. Fui até meu computador. Abri a pasta onde estava todo o meu arquivo.
as fotos originais, as editadas, as comparações lado a lado, os prints de conversas, os áudios, tudo. E então criei algo que eu vinha pensando há dias. Um site. Simples, limpo, objetivo. O nome do domínio, averdadesobreminhafelia.com. Na página inicial coloquei uma foto minha, atual, sorrindo, viva, real. Embaixo um texto. Meu nome é Helena. Esta é a minha história. Sem edições, sem filtros, sem apagamentos. Abaixo você encontrará evidências fotográficas, documentos, áudios e depoimentos de familiares que comprovam que fui sistematicamente apagada da história da minha família. Isso não é sobre vingança, é sobre verdade. E a verdade não pode ser photoshopada. Então comecei a montar as seções. Asterisco asterisco seção 1. As fotos asterisco asterisco. Coloquei dezenas de comparações lado a lado. Foto original versus foto editada. Cada uma com data, local e contexto. Viagem à praia 2005. Original. Eu, Isabela, meus pais. Editada. Apenas Isabela e meus pais. Casamento da Isabela 2013. Original. Eu como madrinha ao lado dela. Editada. Amiga da faculdade que nem estava presente. Natal de 2010. Original. Família inteira em volta da árvore, eu segurando uma caneca. Editada. Espaço vazio onde eu estava. Sombras que não fazem sentido. Formatura do ensino médio. Original. Eu no centro, de beca entre meus pais. Editada. Só meus pais e Isabela, com o braço do meu pai estendido ao redor do nada. Eu tinha mais de 40 comparações. 40 provas inegáveis. Asterisco asterisco seção 2. Os depoimentos asterisco asterisco. Consegui permissão de Júlia, Renata, tio Fernando e alguns outros primos para incluir depoimentos escritos deles. Júlia, eu tenho as fotos originais em álbuns físicos que nunca foram tocados. A Helena estava nessas fotos. Eu brinquei com ela nesses eventos. Ela não está inventando nada. Renata, sempre achei estranho como a tia Laura e a Isabela tratavam a Helena. Como se ela fosse inconveniente. Agora entendo que era pior do que eu pensava. Tio Fernando, vi meu irmão e minha cunhada distribuindo versões editadas das fotos sem a Helena. Quando questionei, me disseram que ficava melhor assim. Não é normal. Asterisco asterisco seção 3. As mensagens asterisco asterisco. Coloquei prints das conversas. Não todas, mas as principais. Minha mãe dizendo, ficou mais harmonioso assim. Isabela no grupo da família. A Helena sempre foi problemática. O áudio da minha mãe me chamando de dramática. A mensagem de Isabela me chamando de cobra. Tudo datado. Tudo com contexto. Asterisco asterisco seção 4. A cronologia asterisco asterisco. Uma linha do tempo completa. Mostrando quando cada foto foi editada. Quando foram distribuídas. Quando foram postadas nas redes sociais. Provando que não era seleção natural de fotos para um álbum. Era sistemático. Era intencional. Era cruel. Asterisco asterisco seção 5. Por que estou fazendo isso asterisco asterisco? Escrevi um texto final. Algumas pessoas vão dizer que estou sendo vingativa. Que estou expondo minha família desnecessariamente. Que deveria resolver isso em particular. Mas eu tentei resolver em particular. Tentei conversar. Tentei questionar. E fui chamada de louca. De dramática. De problemática. Fui diagnosticada publicamente pela minha própria irmã como alguém que precisa de ajuda profissional, porque ouso questionar porque fui apagada da minha própria história. Isso não é sobre vingança. É sobre não permitir que me silenciem de novo. É sobre mostrar que eu existi, que eu existo, e que nenhuma ferramenta de edição de imagem vai mudar isso. Se você está lendo isso e já foi invisibilizado pela sua própria família, saiba, você não está sozinho. Você não está louco. E você merece ser visto. Terminei o site às 3 da manhã. Revi tudo 3 vezes. Pedi para a Júlia dar uma olhada. Ela aprovou. Então respirei fundo e publiquei. Postei o link no meu Instagram, no Twitter, no Facebook que eu raramente usava. A verdade completa sem edições, link. E fui dormir. Quando acordei 6 horas depois, meu celular tinha morrido de tanto vibrar. Coloquei para carregar e liguei. Eram centenas de notificações. Milhares. O site tinha tido mais de 50 mil acessos. Em 6 horas. As pessoas estavam compartilhando como loucas. Comentando. Reagindo. Isso é a evidência mais devastadora de abuso familiar que eu já vi. A Isabela tá ferrada. Não tem como negar isso. Essas fotos lado a lado são de partir o coração. Helena, você é muito forte. Obrigada por compartilhar isso. Mas o que realmente me pegou foi uma mensagem direta.
de uma jornalista de um grande portal de notícias. Helena, podemos fazer uma matéria sobre isso? Sua história merece atenção nacional. Aceitei. A matéria saiu 2 dias depois. Chamada Apagada da Própria História. Como uma mulher descobriu que sua família editou para fora de todas as fotos de família. A reportagem era completa. Tinha entrevista comigo. Análise de psicólogo sobre abuso familiar e gaslighting. E claro, as fotos. A matéria viralizou. Foi compartilhada mais de 200 mil vezes. Apareceu em programas de TV, em rádios, em podcasts. De repente todo mundo estava falando sobre a moça que foi photoshopada para fora da família. E minha família entrou em colapso total. Isabela deletou todas as redes sociais. Completamente. Facebook e Instagram, tudo. Minha mãe fez o perfil privado e parou de postar. Meu pai, que nunca tinha sido muito ativo online, simplesmente sumiu da internet. Mas o estrago já estava feito. Conhecidos deles começaram a se afastar. Amigos que viram a matéria mandaram mensagens para mim, horrorizados. Eu não sabia que era assim. Desculpa por nunca ter percebido. A igreja que minha mãe frequentava religiosamente há 20 anos? Várias pessoas de lá me contataram para dizer que estavam de olho no comportamento dela agora. Que tinham lido a matéria. Que acharam nojento. O clube de tênis onde Isabela era sócia? Ela cancelou a associação. Alguém me contou que ela não aguentava mais os olhares. Até minha avó, a doce vovó de 80 anos que sempre tentou manter a paz, tomou uma posição. Ela me ligou uma tarde. A voz dela estava firme, mais firme do que eu já tinha ouvido. Helena, minha querida, eu preciso te dizer uma coisa. Oi, vó, tudo bem? Tudo. Eu cortei relações com sua mãe e com a Isabela. Fiquei em silêncio, chocada. O quê? Eu disse a elas que o que fizeram é imperdoável. Que eu não vou mais fingir que está tudo bem. Que enquanto elas não pedirem desculpas de verdade para você, e eu disse de verdade, não essas desculpas falsas de quem só quer salvar a imagem, eu não quero contato. Minhas lágrimas começaram a cair. Vó, você é minha neta. Você sempre foi minha neta. E eu deveria ter defendido você antes. Não vou cometer esse erro de novo. Choramos juntas no telefone. Nas semanas seguintes, mais coisas aconteceram. Recebi uma ligação de um advogado. Um que se especializava em casos de difamação e abuso psicológico. Ele se ofereceu para me representar gratuitamente se eu quisesse processar minha família. Isso que elas fizeram, Helena, é documentável, é provável, é acionável. Se você quiser justiça legal, eu posso te ajudar. Pensei muito sobre isso. Processar? Minha própria família? Mas então me lembrei. Me lembrei de cada vez que fui chamada de dramática, de problemática, de sensível demais. Me lembrei de olhar para aquela parede e me ver apagada. Me lembrei de ser substituída na foto do casamento da minha própria irmã. Vamos em frente, disse. O processo foi aberto. Por danos morais. Por difamação, pelo post da Isabela me chamando de mentalmente doente. Por abuso psicológico. Não era sobre o dinheiro. Era sobre reconhecimento. Sobre forçá-las a admitir, legalmente, o que fizeram. A audiência foi marcada para 3 meses depois. Durante esse tempo, tentaram me contatar. Várias vezes. Minha mãe mandou uma carta. Não por e-mail. Carta física, entregue nos correios. Era longa. Dramática. Cheia de eu não entendo como chegamos a esse ponto, e você sempre será minha filha, e podemos conversar como adultas. Mas em nenhum momento ela disse, desculpa. Eu errei. Não respondi. Isabela tentou através de terceiros. Mandou a sogra dela me ligar. Depois uma amiga em comum. Tentando mediar, eu disse a mesma coisa para todas. Se ela quer conversar, ela sabe onde me encontrar. No tribunal. Quando o dia da audiência chegou, eu estava nervosa mas preparada. Entrei no tribunal com meu advogado. Júlia veio comigo para apoio moral. Renata também. Do outro lado da sala, lá estavam elas. Minha mãe de terno preto, rosto fechado. Isabela ao lado dela, visivelmente desconfortável. Meu pai não veio. Disseram que ele estava doente. O juiz ouviu os 2 lados. O advogado delas tentou argumentar que era um mal-entendido familiar, que não havia má intenção, que foi apenas uma questão estética. Meu advogado apresentou as evidências. Todas elas. As fotos. Os prints. Os depoimentos. A cronologia. O post difamatório da Isabela. Quando chegou minha vez de falar, levantei e olhei diretamente para elas. Eu não estou aqui por dinheiro. Estou aqui porque preciso ouvir delas que o que fizeram foi errado. Que me apagar da história da nossa família não foi estética. Foi crueldade. E quero que isso fique registrado. Oficialmente.
Para que nunca mais possam dizer que eu inventei tudo. Isabela estava olhando para o chão. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos, mas elas pareciam de raiva, não de arrependimento. O juiz pediu um intervalo. Quando voltamos, ele deu a sentença. Considerando as evidências apresentadas, está claro que houve um padrão de comportamento deliberado e prejudicial. A edição sistemática de fotografias com o objetivo de excluir a autora, seguida de declarações públicas difamatórias, configura sim abuso psicológico e difamação. Ele determinou que minha mãe e Isabela pagassem uma indenização. Não era um valor absurdo, mas era simbólico. Era reconhecimento. Mas a parte mais importante veio depois. Além disso, determino que as réis publiquem em suas redes sociais pessoais e em um jornal de circulação local um pedido de desculpas público reconhecendo os fatos apresentados e retratando as declarações difamatórias feitas contra a autora. Isabela fechou os olhos. Minha mãe apertou os lábios até ficarem brancos. Elas teriam que admitir, publicamente, o que fizeram. O pedido de desculpas foi publicado 2 semanas depois. Era curto, claramente escrito por um advogado. Sem emoção, mas estava lá. Reconhecemos que agimos de forma inadequada ao editar fotografias de família excluindo Helena, sobrenome de memórias compartilhadas. Reconhecemos também que as declarações feitas publicamente sobre sua saúde mental foram infundadas e prejudiciais. Pedimos desculpas pelos danos causados. Não era perfeito. Não era o pedido de desculpas choroso e arrependido que uma parte de mim ainda queria. Mas era reconhecimento. Era validação. Era prova de que eu não tinha inventado nada. Depois disso, minha vida começou a mudar de verdade. O livro que a editora tinha proposto? Eu escrevi. Levou 8 meses. Foi doloroso reviver tudo, mas também foi libertador. O livro se chamou Apagada, uma história sobre invisibilidade, abuso familiar e reconstrução. Foi lançado 1 ano depois do processo. Entrou na lista de mais vendidos na primeira semana. Recebi milhares de mensagens de pessoas que se identificaram. Mães que tinham sido excluídas depois do divórcio. Filhos que eram o bode expiatório da família. Pessoas que passaram a vida inteira sendo tratadas como invisíveis. Comecei a dar palestras sobre abuso familiar, sobre gaslighting, sobre a importância de acreditar em si mesmo quando todos ao redor te dizem que você está errado. Criei um coletivo online de apoio para pessoas que passaram por situações semelhantes. Cresceu rápido. Hoje tem mais de 20 mil membros. E minha família? Nunca mais falei com minha mãe ou com Isabela. Elas tentaram contato algumas vezes depois do livro, especialmente quando perceberam que eu estava tendo sucesso com a história delas. Minha mãe mandou um e-mail. Você realmente precisava colocar nosso nome no livro? Não respondi. Isabela comentou em um post meu meses depois, algo como: espero que você tenha encontrado a paz que estava procurando. Bloqueei. Meu pai me mandou uma mensagem no meu aniversário. Só 2 palavras: sinto falta. Não respondi também. Porque eu não sinto falta. Não de verdade. Sinto falta da ideia deles. Da família que eu queria ter. Mas não das pessoas que eles realmente são. Mas nem tudo foi perda. Fiquei próxima da vovó. Vou visitá-la todo mês. A gente faz biscoitos e assiste novela e ela me conta histórias da época em que era jovem. Júlia e eu viramos melhores amigas. Ela me apresentou ao grupo de amigas dela. E pela primeira vez eu senti o que era ter uma rede de apoio de verdade. Renata me convida para todos os eventos da família dela agora. Natal, Páscoa, churrascos. Você é mais família do que muita gente de sangue, ela diz. E eu conheci alguém. Não estava procurando. Não estava esperando. Mas aconteceu. Ele se chama Daniel. Conheci ele em uma das minhas palestras. Ele tinha ido porque a própria família dele era tóxica. A gente começou a conversar. Virou café. Virou jantar. Virou algo real. Ele me vê. De verdade. Não a versão editada. Não a versão que alguém quer que eu seja. Só eu. Hoje, 3 anos depois de tudo, eu moro em um apartamento maior. Trabalho menos como freelancer e mais com o coletivo e as palestras. Estou escrevendo um 2º livro. E na parede da minha sala? Fotos. Muitas delas. Eu e a vovó fazendo biscoitos. Eu e Júlia em uma viagem que fizemos juntas. Eu e Renata no aniversário dela. Eu e Daniel no nosso primeiro ano juntos. Eu sozinha. Em uma foto que tirei depois de uma palestra, sorrindo, cansada mas feliz. E sim, também tenho algumas fotos antigas. As originais. Eu na praia de biquíni rosa. Eu no Natal com o suéter vermelho. Eu na minha formatura. Não porque eu preciso provar que estive lá, mas porque eu estive. E isso importa.
Às vezes ainda penso na minha mãe e na Isabela. Me pergunto se elas se arrependem de verdade. Se elas entendem o que fizeram. Se elas perderam o sono alguma vez pensando em mim. Provavelmente não. E está tudo bem, porque eu aprendi que você não precisa do arrependimento delas para seguir em frente. Você não precisa do reconhecimento delas para saber o seu valor. Você não precisa da aprovação delas para existir plenamente. Eu existo. Sempre existi. E nenhuma tesoura, nenhum Photoshop, nenhuma narrativa reescrita vai mudar isso. No fim, elas tentaram me apagar, mas o que conseguiram foi me tornar impossível de ignorar. E quanto a elas? Bem, ouvi dizer por terceiros que Isabela se divorciou. Que minha mãe está cada vez mais sozinha, os amigos, tendo se afastado depois do escândalo. Que meu pai raramente sai de casa. Não sinto prazer nisso. Não é vingança que me faz sorrir, é saber que eu sobrevivi, que eu reconstruí, que eu me recusei a desaparecer, porque no final das contas a maior vingança não foi expô-las, não foi o processo, não foi o livro, a maior vingança foi eu escolher viver, plenamente, autenticamente, visivelmente, foi eu olhar no espelho toda manhã e reconhecer a mulher que está olhando de volta, sem edições, sem filtros, sem apagamentos, e essa mulher, ela é linda, ela é forte, ela é real, e ela sempre, sempre vai existir. Não importa quantas pessoas tentem dizer o contrário. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!